Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das Duas com o Miguel Videira. Miguel, o número de candidatos à primeira fase de acesso ao ensino superior já supera os dados do ano passado. São quase 48 mil os estudantes que já se inscreveram, dados que constam na página eletrónica da Direção-Geral de Ensino Superior. No ano passado candidataram-se quase 49.600 alunos, sendo que este ano o prazo para a apresentação de candidatura só termina na próxima quinta-feira. Dados conhecidos no dia em que o Ministro da Educação, já aqui fizemos referência, Fernando Alexandre, é ouvido no Parlamento sobre os problemas relacionados com a correção dos exames nacionais. É uma audição que está marcada para as 3 da tarde e que vamos acompanhar em direto aqui na Rádio Observador. O Governo mantém a previsão de descida da dívida pública, apesar dos dados hoje revelados pelo Banco de Portugal, que apontam para uma subida da dívida no segundo trimestre do ano. Representa agora 92,9% do PIB, uma subida de 1,9 pontos percentuais face aos primeiros 3 meses de 2026. O Ministério das Finanças justifica com o aumento de depósitos das administrações públicas, excluindo este montante. O Ministério, tutelado por Joaquim Miranda Sarmento, salienta que a dívida pública registra uma descida de mais de 1 milhão de euros. O Governo mantém o objetivo de baixar a dívida para os 87,5% do PIB no final do ano. A Ministra da Defesa de Espanha diz que o governo de Marrocos tem de investigar a desinformação nas redes sociais que terá contribuído para a chegada em massa de migrantes a Ceuta. As mensagens divulgadas davam conta de que a fronteira entre os dois países estava aberta. Margarita Robles Fernandes diz que é a obrigação de Marrocos explicar o que aconteceu. Sublinha que a integridade territorial de Espanha e Ceuta são intocáveis. Peço ao governo de Marrocos que investigue para saber o que se passou nesses movimentos de mensagens enviadas nas redes sociais. Nem Espanha nem Marrocos pode olhar para o lado ou ignorar este drama humano. Isso é o mais importante. Outro ponto importante é que todo o mundo tem de perceber que a integridade territorial e soberania de Espanha e Ceuta são intocáveis. Que a Ceuta e a Melilla não se lhe toca. Uma ideia sublinhada, vincada pela Ministra da Defesa de Espanha em declarações à televisão pública espanhola. Dos quase 60 mil migrantes que entraram em Ceuta na semana passada, permanecem no território perto de 5 mil. Entre 13 a 5 mil, número avançado pelo Presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Vivas. Se ha visto violentada a integridade. A integridade territorial da Espanha foi violada pela chegada de 80 mil pessoas. Esse número equivale praticamente a toda a população de Ceuta. Portanto, aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de impotência e pavor vividos pelos cidadãos de Ceuta permanecem gravados no nosso estado de espírito coletivo. Além disso, ainda há entre 3 mil e 5 mil pessoas aqui que não foram embora. Ana Rosa, aqui quedam todavía entre 3 e 5 mil pessoas que não han salido. Em entrevista ao canal televisivo Tele5, Juan Vivas considera que o governo central, liderado por Pedro Sánchez, falhou. Hay que tener en cuenta que en los días previos a la avalancha. É importante ressaltar que nos dias que antecederam a onda de chegadas já havia sinais indicando a necessidade de adotar medidas e de uma ação necessária. Comunicámos isso repetidamente. Foi por isso que disse ao Primeiro-Ministro na última sexta-feira, quando ele visitou Ceuta, que a reação do Estado me parecia tardia e insuficiente. Manifestamente tardia e manifestamente insuficiente. E foi insuficiente, manifestamente tardia e manifestamente insuficiente. A acusação feita pelo Presidente da cidade autónoma de Ceuta. No futebol, Benfica e Braga já conhecem os possíveis adversários no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa e Liga Conferência. E começamos precisamente pela Liga Conferência e pelo Sporting Clube de Braga. Os minhotos vão defrontar ou o Beitar de Jerusalém, de Israel, ou o Áustria de Viena, da Áustria, pois claro. Quanto ao Benfica, que joga nesta altura a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, vai defrontar o Hertz
da Escócia. Sabe que se passar esta eliminatória vai encontrar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa a equipa azeri do Azerbaijão do Sabah ou os dinamarqueses do Aarhus, a equipa dinamarquesa que já defrontou o Benfica na década de 60 e na década de 80. Na altura, então, este clube dinamarquês, designado por Aarhus, são estes dinamarqueses que voltam a estar no caminho do Sport Lisboa e Benfica. O que valem estas duas equipas? Começamos precisamente pelos dinamarqueses. Tivemos aqui há uma hora o Bruno Rosário, editor de desporto do Observador, dando-nos conta do que valem estas duas equipas. O que vale este Aarhus da Dinamarca? O Benfica é sempre favorito, qualquer que seja o vencedor. Diria que o Aarhus será favorito nesta eliminatória com o Sabah. Nesta altura, aquilo que se pode dizer é uma equipa completamente acessível, que foi campeã 40 anos depois na Dinamarca e que tem como grande chavão apelativo, digamos assim, o facto de ter virado uma eliminatória com o Lech Poznan na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde perde em casa 4-1 e consegue ganhar 4-1 à Polónia e passou nos penaltis. Este será, porventura, o adversário mais difícil, pelo menos sob o ponto de vista teórico, para os encarnados. Quanto ao Sabah do Azerbaijão? Em relação ao Sabah, é ainda mais desconhecido, campeão azeri, ganhou também a taça. Tem uma outra particularidade, além de já ter passado duas eliminatórias da Liga dos Campeões. Rodrigo Fernandes, que foi um jogador da formação do Sporting, vendido ao Futebol Clube do Porto por 11 milhões de euros, numa transação onde Marco Cruz, lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, da formação, foi também para Alvalade por 11 milhões de euros, é um dos jogadores que integra o Sabah. Um possível adversário do Benfica no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. O sorteio decorreu esta segunda-feira em Nyon, na Suíça. O uso precoce das redes sociais pode estar associado a piores resultados escolares. É uma das conclusões de um estudo publicado na revista Nature Human Behavior. Os investigadores acompanharam mais de 5 mil alunos de quase 30 escolas do norte de Itália durante cerca de um ano, entre 2023 e 2024. E Hugo Fortunato Oliveira, a que conclusões chegaram? Os investigadores compararam a idade em que os jovens criaram a primeira conta nas redes sociais com os resultados em italiano, inglês e matemática. Os alunos que começaram a usar as redes sociais entre os 11 e os 12 anos tiveram 2 anos depois piores classificações em italiano e matemática. Os efeitos precoces da exposição às redes sociais mantiveram-se nos anos seguintes. No 10º ano, os jovens que começaram a utilizar as redes sociais mais cedo continuavam a apresentar piores resultados em italiano, com uma diferença de 0,22 desvios padrão, enquanto o desfazamento em matemática aumentava para os 0,27 desvios padrão. Segundo os autores, esta diferença equivale sensivelmente a cerca de 6 meses de aprendizagem escolar. Já entre os alunos que abriram conta mais tarde nas redes sociais, no 7º ou no 8º ano, as diferenças foram menores, embora se continue a verificar resultados inferiores a italiano e matemática em relação aos colegas que aderiram às redes sociais a partir do 9º ano. As conclusões mudam quando se fala da disciplina de inglês. Os investigadores não encontraram evidência de um impacto tão significativo das redes sociais. Jornalista Hugo Fortunato de Oliveira com as principais conclusões deste estudo sobre o impacto das redes sociais na aprendizagem dos mais novos. Vamos às notícias de âmbito local. E começamos em Santarém. O Serviço Local de Segurança da Segurança Social de Samora Correia encerrou por falta de pessoal. Só volta a abrir no final de setembro. A falta de trabalhadores deve-se à saída de funcionários, baixas médicas e limitações ao recrutamento. O PCP considera que uma cidade com cerca de 20 mil habitantes não pode permanecer mais de 2 meses sem acesso a este atendimento. Os comunistas marcaram uma concentração junto ao edifício da Segurança Social. Está marcado para as 7h30 da tarde. Em Vila Nova de Famalicão, arrancam hoje as obras que vão obrigar a condicionamentos do trânsito até ao próximo dia 18 de agosto. Entrou
hoje e quarta-feira. A saída da rotunda Bernardino Machado para a Avenida Marechal Humberto Delgado vai estar encerrada. Já no sentido Famalicão-Porto, o trânsito faz-se apenas pela via da esquerda. A intervenção tem por objetivo reabilitar a rede de drenagem de águas residuais. Em Sintra, vai decorrer uma interrupção, está prevista uma interrupção do abastecimento de água na freguesia de São João das Lampas, na próxima quinta-feira. Segundo a autarquia, o corte vai estar em vigor das 9 da manhã à 1 da tarde, em alguns arruamentos da freguesia. A Câmara informa que os trabalhos vão ser realizados com a maior brevidade possível. Em Orém, a Câmara garante mais de 230 mil euros aos bombeiros e prolonga o apoio até a 2030. O financiamento é destinado às corporações de Caxarias, Fátima e Orém. Em Aveiro, os motociclistas continuam a pedir mais zonas de estacionamento junto ao Farol da Barra. Realizaram um protesto ontem, precisamente na Praia da Barra, depois da recente proibição do estacionamento em frente ao Farol, onde há vários anos dezenas de motociclistas se reúnem aos domingos. A petição, dirigida à autarquia, já conta com mais de 450 assinaturas. Terminamos na Praia do Seixal, que vai receber as ações da campanha Amar Sul Ecopraias nos dias 9 e 29 deste mês, uma iniciativa de educação ambiental. Pretende-se sensibilizar os banhistas para a importância da separação de resíduos e da reciclagem. A participação é aberta a todos os que frequentam a praia, sem necessidade de inscrição prévia. Vai ser na Praia do Seixal.